Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela só do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A nesta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Vamos ver como as equipes estão se comportando no segundo turno do Brasileirão. Vamos ver as equipes que estão em alta e em baixa. O destaque positivo é para o Internacional, com a campanha espetacular, é o líder do segundo turno e ainda tem um jogo a menos em relação a Palmeiras e Botafogo, que são respectivamente segundo e terceiro colocados. 37 pontos conquistados em 16 jogos, né? Que foi a quantidade de jogos que o Inter fez no segundo turno. Descendo um pouquinho, em segundo lugar, o Palmeiras tem 34 pontos, o Botafogo 33. O Fortaleza é o quarto colocado com 32, mas o Fortaleza tem um jogo a menos. E aí tem várias equipes aqui com jogo a menos. Olha só onde o Corinthians está, hein? O Corinthians seria no segundo turno o quinto colocado com 28 pontos, uma campanha muito boa do Corinthians nessa arrancada de recuperação no Brasileirão. O São Paulo é o sexto colocado com 27, curiosamente é uma campanha bem regular por conta de no primeiro turno também ter se mantido ali. Aliás, em média, o São Paulo está em sexto lugar e no segundo turno também está em sexto lugar. Outra campanha espetacular no segundo turno e de muito destaque é a do Vitória, que é o sétimo colocado também com 27 pontos, hein? O oitavo colocado é o Grêmio com 26. Apesar de estar correndo riscos de rebaixamento, o Grêmio no segundo turno faz uma boa campanha, 26 pontos. O Flamengo é o nono colocado com 25 pontos e o décimo colocado é o Fluminense com 22. O Fluminense que só está um ponto à frente da zona de rebaixamento. Isso mostra como o Fluminense fez uma campanha muito ruim no primeiro turno. Aí nós vamos para a segunda parte da tabela, o 11º é o Juventude com 20 pontos, já tem um jogo a mais, aí com os 16 jogos e não 17. Nós temos em 12º lugar o Vasco com 17 pontos, o 13º é o Bahia com 16 pontos. Note que o Bahia caiu muito de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? 16 pontos em 16 jogos. O Atlético Mineiro é o 14º com 16 pontos em 17 jogos, também aí um sinal de alerta para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, 15º com 15, Atlético Goianiense, 16º com 14. O Cruzeiro também teve uma queda muito brusca. Na zona de rebaixamento, o Criciúma, que teve uma queda no segundo turno, tem 14 pontos apenas. O Atlético Paranaense, que caiu bastante, tem 13. O Cuiabá, com 12 pontos. E o Red Bull Bragantino é o pior time no segundo turno, apenas uma vitória em 16 jogos. O time é o lanterna com apenas 11 pontos, uma queda terrível do Bragantino, que fez muito bom primeiro turno, mas o segundo turno despencou. Isso também serve para o Atlético Paranaense. E aí, o seu time está bem ou mal no segundo turno? Deixa aí nos comentários.